Tivemos um problema aí com a conexão, vamos tentar agora, né? Estava dizendo que quando a gente vivencia uma relação onde a gente aceita migalhas, onde a gente aceita o pouco que o outro oferece, ou submete, ou não consegue se impor na relação e se respeitar, é preciso olhar atentamente nesse momento como está sua autoestima, né? Porque quando a autoestima está boa, quando você tem uma boa autoestima, você não aceita pouco, porque você acredita que você merece mais, né? Então você se respeita, você busca uma relação onde exista sim uma reciprocidade de sentimentos, né? Então se eu estou vivendo aí uma relação onde o outro não faz questão de estar comigo, onde não me trata como deveria ser tratada, onde existe violência verbal, existe violência física, onde eu tenho que ficar o tempo todo pedindo um pouco de atenção, de amor, de carinho, é preciso olhar nesse momento por que eu me submeto, né? Como é que está a sua autoestima? Ela se perdeu durante essa relação? Se foi durante essa relação, é preciso olhar em que momento você a perdeu, né? Como é que você se vê na relação com o seu parceiro, com a sua parceira, né? É uma relação de igualdade? Ou um é mais que o outro? Ou você se sente menos que o seu parceiro, que a sua parceira? Então é muito importante olhar principalmente para a autoestima. Porque a nossa autoestima ela é construída desde a primeira infância, né? Então assim, na primeira infância é o olhar do outro quem diz quem somos nós, né? Então muitas vezes você cresce num lar disfuncional, onde você só escuta críticas, onde o outro não lhe respeita, onde diretamente é afetado na questão do relacionamento com você, né? Você cresce num segundo momento em que você precisa se olhar inseguro, né? Porque nessa primeira infância é o olhar do outro quem disse quem você era. Então se você ouviu muitas críticas, se você foi desrespeitado, se você sofreu muito, tanto na escola, no âmbito familiar, né, em outros ambientes, quando você cresce e se permite se olhar, você não consegue separar-se daquele olhar de crítica. Então você cresce inseguro, você cresce achando que você não é capaz, você cresce achando que você não é bonito, inteligente, interessante. Então é preciso olhar como é que foi construída a sua autoestima. Toda vez que você vivenciar uma relação onde você se sujeita, onde o outro lhe humilha e você não se coloca, onde você não se posiciona, vá olhar a sua autoestima nesse momento. Você está numa relação de igualdade ou você coloca o outro como mais que você? E se você coloca mais que você, é preciso olhar o porquê. É por uma questão financeira, é por uma questão de inteligência, é por uma questão de beleza, né? Então, assim, resgate a sua autoestima. A autoestima a gente tem que olhar também para 3 pontos que são importantes, né? Então a gente pode olhar para a autoestima e dizer, bom, a gente sempre tem algo que a gente gosta em nós. Então a gente não tem que valorizar aquilo que gosta. Supervalorize aquilo que você gosta em você e mude aquilo que você pode mudar. Porque sempre tem algo que possa contribuir aí. Então a minha autoestima ela é afetada diretamente porque falta o estudo. Então eu vou buscar o estudo. A minha autoestima é afetada porque eu preciso da minha independência financeira para me sentir melhor. Vá buscar, é preciso olhar. Então, quando a gente aceita migalhas, muitas vezes está pautada nessa questão da autoestima. Um outro ponto também pode ser uma reprodução de um comportamento vivenciado na infância. O que eu quero dizer com isso? Se você cresceu também num ambiente onde o seu pai ou a sua mãe se relacionavam, onde um aceitava o pouco que o outro oferecia, onde se submetia, onde aceitava humilhação, traição, é preciso também observar em que modelo você está se espelhando. Muitas vezes a gente cresce inseguro ou cresce desacreditado porque cresceu num ambiente onde o amor era isso. Você não tem uma outra referência de amor, de reciprocidade, de carinho, de afeto. E aí você vai me dizer que eu posso ter? Fica difícil acreditar, porque você cresceu num ambiente assim. Um outro ponto também, uma outra questão que eu recebi aqui, se separar é o certo porque dói tanto. Dói tanto porque a gente separa muitas vezes porque é uma relação de sofrimento. Mas o amor ainda está ali, o desejo ainda está ali. Mas você percebe que é uma relação onde a maior parte do tempo há tristeza, né? Há comportamentos que não agradam, é uma relação onde não soma
porque são valores, sonhos, desejos diferentes, mas é preciso encarar a realidade. Então dói porque a gente não deixa de amar para sair, a gente sai porque é necessário, né? Então, quando a gente percebe que é uma relação não é mais que não há carinho, que não há atenção, que há humilhação, eu preciso tomar uma atitude. E dói. Toda separação dói. Por mais que há um desejo de um fim, de pôr um final ali porque não dá certo, há um investimento que precisa desinvestir. Ninguém começa uma relação pensando que essa relação não vai dar certo. A gente acredita, deposita, tem sonhos, tem metas, tem planejamento, tem toda uma construção junto. E aí, no fim, eu preciso desconstruir tudo aquilo que eu construí. Então, todo fim dói mesmo, né? Dói pelo desejo contínuo, dói porque ainda está amando, mas houve uma decepção, houve várias questões que foram somando e que desgastou a relação e é preciso tomar uma atitude. Então, há sofrimento sim, e o certo é pôr um ponto final justamente porque você sofre mais do que é feliz nessa relação. Então, é preciso tomar essa atitude para você viver melhor e ter o direito de seguir sua vida. Um outro ponto também que me perguntaram foi como superar o fim. Uma coisa que ajuda no final de uma relação é a gente racionalizar. Por quê? Porque o desejo faz querer estar. Então muitas vezes a gente termina um relacionamento e fica pensando, nossa, mas como era bom, como era gostoso, e fica pensando dos sonhos, das viagens que fizeram juntos, fica pensando nos momentos, e aí vai naqueles mesmos lugares onde remete à relação. Isso tudo traz mais dor e um desejo de querer estar. Então não tem outra forma no final da relação de pôr mesmo um ponto final e racionalizar. Se a gente fica pensando quanto foi bom, eu quero estar com a pessoa. Se eu fico pensando no desejo, eu quero estar com a pessoa. Então, quando termina uma relação, a gente tem que pensar no que foi ruim. Ah, não deu certo por isso, eu não estava feliz, essa relação estava me fazendo bem, a gente tentou inúmeras vezes, mas não deu certo. Olhar por esse ponto, racionalizar. Eu quero esquecer a pessoa, mas eu fico entrando em contato o tempo todo, é impossível esquecer. Como é que você esquece alguém fazendo a pessoa presente o tempo todo? Então, eu vou mandar mensagem de vez em quando, eu vou ver se está online no WhatsApp, eu vou acompanhar a vida no Facebook. Isso vai servir para quê? Isso não vai lhe ajudar, vai trazer mais dor, porque remete à lembrança, remete ao desejo, remete o querer estar. Então, assim, muito importante nesse momento é cortar, mas é cortar mesmo, é bloquear as redes, é não ficar olhando e se torturando se está online ou não. O que vai agregar? O que vai adiantar? É preciso respeitar, né? Então, nesse momento ocupar-se não como fuga, mas ocupar-se para conseguir seguir. Então, buscar fazer coisas diferentes, é estar com os amigos, é se permitir sair um pouco. Então, assim, observe esse momento, o que eu posso fazer? Se eu ficar dentro de casa, vou ficar olhando fotos, eu vou ficar pensando o tempo todo, vai ser mais difícil. Então eu preciso me distrair, faço um esforço, tá difícil, eu sei que tá, mas faz um esforço maior, faz um esforço e dá uma volta, e faz alguma coisa prazerosa, que aos poucos você vai deixando. Mas tem que cortar, tem que bloquear, tem que evitar qualquer coisa que possa remeter à relação. Né? Então, corte contato pelo Facebook, WhatsApp, não fique olhando fotos, não traga, você não precisa de mais dor, você precisa aprender a seguir. Né? Então, respeite o seu tempo e olhe com racionalidade, não com desejo, com emoção. Não dava certo, a gente terminou por quê? Porque havia humilhação, porque havia falta de respeito, porque a gente não se entendia, porque as necessidades eram totalmente diferentes, os sonhos, os planos, enfim. Encare a relação de frente. Uma outra questão também que eu gostaria de responder, muitas vezes a gente diz, né, olha o que o outro faz comigo, por que me humilha, por que me trata dessa forma. A gente precisa aprender também a parar de se vitimizar. A gente precisa aprender a olhar para a nossa atitude diante da atitude do outro.
Porque o que importa não é só o que o outro faz, é o que você tem feito com o que o outro fez com você. Então veja, você de repente está em uma relação onde você é humilhado o tempo todo, não há respeito, não há carinho, não há troca, ele fala, ela trata como quer tratar, o que você tem feito. O outro só faz aquilo que a gente permite. Então, se você está sendo humilhado, se você está sendo maltratado, é preciso ver a sua atitude. Você se impõe? Você se coloca? Você consegue responder ou você deixa? Porque sim, tem o papel do outro, mas a gente precisa começar a sair desse lugar de vítima e fazer alguma coisa com isso. E dizer, olha, aqui você não me trata mais dessa forma. Eu não vou aceitar mais humilhação, eu não vou aceitar mais que você grite comigo, eu não vou aceitar falta de respeito. É você que precisa impor isso, né? Você não tem que esperar que o outro faça isso por você quando é você que está sofrendo. Às vezes a gente espera do outro uma necessidade que é nossa. Então observa aí, durante a sua relação, e aí a gente pode falar de uma relação de 1 ano, de 10 anos, de 15 anos, o que tem acontecido. Desculpa, eu tenho uma outra pergunta aqui. E se ele vinha atrás depois do término? Mariana, nesse momento é preciso olhar. Você vai continuar numa relação de sofrimento? Por que que terminou? Né? Então, assim, quando há sofrimento aí, você precisa entender por que que eu vou voltar? Por que que terminou? Você vai voltar por desejo, por saudade, ou você vai voltar realmente porque você percebe que essa relação tem futuro? Então, todo fim, é o que eu tava falando, é triste, é difícil. Ele tá vindo por quê? Ele mudou, é pelo medo de perder. Então, observa a sua relação. Vocês terminaram por qual motivo? Né? Então, assim, a gente terminou porque havia falta de respeito, havia humilhação, porque não tinha futuro. Se você... Então, Mariana, se você puder até me falar aí por que que a relação terminou, assim, por que que ele quer voltar, eu posso te ajudar a responder. Mas nesse momento é preciso olhar. Eu vou voltar por quê? Porque eu não tô aguentando a saudade, porque eu não suporto sofrer e tá doendo muito, né? Então, assim, eu quero, apesar de tudo, né? Mas então, assim, mas é uma relação de sofrimento, é uma relação onde não me faz bem, eu vou voltar só pelo desejo. Então é preciso racionalizar, que é o que eu estava dizendo, né? Você racionaliza, você observa, retoma o fim da relação, porque eu terminei, vale a pena voltar? Eu estou voltando por uma saudade, por um desejo pontual, mas eu sei que vai repetir aquele comportamento, né, que não me faz bem, que me machuca. Então, antes de voltar pela saudade, pelo impulso, pelo desejo, pare e pensa um pouquinho. Por que que a gente terminou? E se voltar, como é que vai ser? Né? São coisas que a gente tem que olhar nesse momento para ser firme. Porque muitas vezes a gente coloca a saudade e o desejo à frente e depois vivencia toda uma relação, uma repetição de uma relação de sofrimento. Então, eu estou voltando por quê? Para e pensa nesse momento, tá? E questiona também para o outro. Por que que você quer voltar? É importante olhar isso também, porque se você está apenas na saudade, no desejo, se não tem uma vontade maior de mudança, se vocês não olharem para as necessidades dos dois, não vai dar certo. Uma relação só funciona quando existe reciprocidade de sentimentos. Se alguém se anula na relação, um já está sofrendo. Se você faz o tempo todo tudo pro outro, agradando o tempo todo, achando que isso vai assegurar a relação, não vai. E aí é uma questão também que me colocaram, né? Se há amor, por que que eu tenho que terminar? E aí eu pergunto, qual é o limite desse amor? É amor demais ao outro? É uma falta de amor próprio? Porque se eu penso, porque eu amo, eu aceito humilhação, porque eu amo, o outro pode tratar mal, porque eu amo, eu aceito traição, porque eu amo, ele pode fazer tudo, eu estou dando um poder demasiado ao outro e estou dizendo que pelo amor ao outro vale tudo e estou aniquilando o amor próprio. Então é importante olhar para isso também. A gente muitas vezes diz, mas é o amor da minha vida. O amor da sua vida dá direito do outro fazer o que ele bem quiser. Então é um amor unilateral, né? O amor de um só não sustenta uma relação. Esse é um outro ponto também que eu gostaria de falar um pouco hoje.
Por mais que você tenha todo o amor do mundo, por mais que você agrade, por mais que você faça tudo, isso não assegura a relação. Se o outro não tem reciprocidade de sentimento, se o outro não lhe deseja, se o outro não lhe quer, não adianta você implorar, não adianta você fazer tudo para o outro, porque ele não quer. Uma relação só funciona se os dois querem. Se você tem que deixar suas necessidades de lado, se você só satisfaz o que o outro quer, se você está o tempo todo voltada para o outro, você precisa urgentemente resgatar o amor próprio. Em que momento você perdeu? Se você pensar, para ter o outro eu preciso ser bonzinho demais, eu preciso fazer tudo para o outro, tá faltando amor próprio. Relacionamento é admiração. Ninguém admira quem não se respeita. Ninguém admira quem não se ama. Ninguém admira quem não se trata bem. Uma pessoa que se sujeita a tudo não é admirada. Isso não é bem visto. Porque eu quero estar com outro que goste de si, que se respeite, que imponha limites. Né? Então, a gente precisa quebrar essas crenças de achar que doar-se tudo, fazer tudo para o outro, agradar o tempo todo, assegura uma relação, não. E se você for aprofundar um pouco mais, você vai compreender que isso é falta próprio. Que relação é essa que você quer, que você julga que é amor, que você tem que se anular? Então você está me dizendo que para ter o outro você não pode ter você. Que para ter o outro você precisa esquecer de você. Isso é amor? Respondendo mais uma pergunta, o que fazer quando os dois querem, mas nenhum consegue aceitar os defeitos do outro? Suelen, amor é aceitar qualidades e defeitos, né? Se você não aceita o defeito do outro, você não aceita o outro. Já começa daí. Porque ninguém é só qualidade. Agora, se existem defeitos que são gritantes, se existem comportamentos que são gritantes, vocês deveriam ter olhado aí já desde o início da relação. Porque essa parte de só qualidades é quando a gente está apaixonado. E na paixão, a gente tem uma percepção seletiva, né? Tá tudo lá, mas a gente não olha porque a gente está apaixonado. E na paixão a gente só tem desejo, a gente só quer estar com o outro. A gente não olha o todo, né? Mas quando passa a fase da paixão, a gente consegue acalmar um pouco e consegue observar melhor o outro. Então assim, se tem defeitos e nenhum dos dois aceita, aí precisa ver se essa relação vai dar certo. Por que eu não aceito? Eu não aceito porque eu espero que o outro seja como eu sou. Eu não aceito porque ele não pode ter defeito. Não existe uma relação onde não existam defeitos, né? Agora, aí tem que trabalhar também, Suelen, a comunicação. O que está faltando. Então, eu dou uma dica também para o casal, coisas que ajudam muito e que a gente não está acostumado a fazer. Pergunte para o seu parceiro, pergunte para a sua parceira como está a relação. Às vezes você está numa relação de 5, 15, 20 anos, você não sabe como é que está a relação para o outro. Pergunte para ele, pergunte para ela, como que está a relação para você? O que falta para melhorar? O que você gostaria que mudasse? O que te faz bem? Né? Quantas vezes os casais estão todos os dias ali em casa, mas não se comunicam? E de repente o parceiro ou a parceira fica fechado por uma situação e não quer dizer, e daqui a uma semana, 2 semanas vai dizer o que estava incomodando. Não, é preciso ser dito pontual na hora. Você não tem que deixar aquilo que incomoda para depois. Olha, eu fiquei chateado com isso, eu fiquei chateada com aquilo, isso me incomoda. Sabe o que a gente espera? Que o outro perceba, mas a gente não fala. Como é que o outro vai perceber que algo lhe incomoda quando a necessidade é sua? A necessidade é sempre diferente o tempo todo. Nesse exato momento você tem uma necessidade diferente do seu parceiro. Então a gente precisa falar. Uma palavra que também não deveria existir é o subentendido. Está subentendido para quem? Está subentendido de acordo com as suas necessidades, que são sempre pessoais. Então fale aquilo que incomoda. Tem casais que passam uma vida inteira e o outro está sempre preparando o mesmo prato, e aí a parceira vai falar lá na frente, eu nunca gostei dessa comida, mas nunca disse que gostava e que não gostava, e como é que o outro vai saber? Aí mais uma pergunta aqui, né? O que fazer quando são duas pessoas totalmente opostas, querem ficar juntas há tempo, lutam, mas normalmente sem perceber estão sempre brigando? Kathleen, a questão de ser duas pessoas totalmente opostas numa relação pode dar certo, sim, né? Só que fica uma questão um pouco mais difícil, porque é um jogo de ceder o tempo todo. Quando a gente se relaciona com alguém que tem mais afinidade, é mais fácil porque os gostos são parecidos.
Então é mais fácil na hora de decidir o que vai fazer, o que o outro quer fazer, porque tem afinidade, né? Agora, quando é muito gritante a diferença, vocês precisam aprender a ceder, né? A ceder e conversar sempre. Olha, hoje eu gostaria de fazer isso aqui. Bom, tudo bem, vamos fazer isso aqui, amanhã a gente faz isso, né? Nunca anular a necessidade do casal. Porque os conflitos surgem a partir de necessidades que não estão sendo atendidas. Quando as necessidades estão sendo atendidas dos dois, não tem conflito. O conflito só existe quando alguém se anula. Então, quando são opostos, né? Quando um gosta de uma coisa totalmente diferente do outro, não dá para se anular. Ou cada um vai decidir em algumas situações, um faz uma coisa diferente do outro, ou quando querem a companhia, hoje a gente faz isso, amanhã você faz isso, enfim, é negociar e ceder. Mas também uma coisa que é importante dizer, será que tudo a gente precisa fazer com o parceiro ou com a parceira? Porque quer queira ou não, isso cria uma tendência muito grande, né? Não é porque eu estou me relacionando, eu preciso fazer tudo junto. Então, se a mulher precisa de um momento com as amigas, gosta de bater um papo, quer ir na casa, quer sair, o homem precisa do momento dele com os amigos para conversar, enfim. É importante respeitar. Ah, eu gosto de fazer minha caminhada de manhã e ele não. Vai sozinha, né? É importante respeitar a individualidade. Né? Às vezes a gente acha que precisa ter uma coisa muito fusional, muito fundida um no outro o tempo todo. Isso desgasta a relação. Não é porque você está casado, vocês estão namorando, que os amigos têm que sumir, que a família tem que sumir. Não, precisa de leveza, precisa de respeito. Só responder mais uma pergunta aqui, estudo com meu ex, ainda o amo muito, e ver ele todos os dias me machuca muito, pois foi ele que terminou o que eu faço. Lawane, é um pouco mais difícil nesse caso, porque você tem ali a presença dele, né? Não é algo que dá para evitar. Agora, dá para evitar, sim. Tentar nesse momento, talvez, racionalizar. Aí você vai ter que voltar sempre para o fim da relação. É o que eu digo, né? Quando a gente pensa no desejo, a gente quer estar. Ai, como era bom, como era gostoso. Não, ele quis terminar. Porque eu desejo tanto quem não me quer. Será que é uma questão difícil também de aceitar que o outro não quer? A gente precisa aprender também a aceitar isso, né? Nem todo mundo vai querer, nem todas as relações irão dar certo. Né? O que bate muito, que é difícil, nesse momento a dor da rejeição no fim da relação. Uma das questões mais difíceis do fim é a rejeição. A dor da rejeição ela é comparada a uma dor de uma queimadura. Ela atinge a mesma parte no cérebro. Então dói muito a rejeição. Mas uma vez que aconteceu, que vocês terminaram, é preciso olhar também para isso. Por que eu quero tanto quem não quer? É porque eu não aceito? É porque foi o outro que terminou? É porque eu não entendo? Ficou alguma coisa pendente? Se ficou algo pendente, é possível sim resgatar e conversar. Porque tem gente que diz assim, eu amo você, mas não te quero mais. Fica difícil, né? Se a pessoa diz que ama e não quer mais, fica uma coisa ali, uma fantasia, um incômodo constante. Como assim? Às vezes é preciso voltar para a relação para resolver pendências. E aí você segue. Bom, essas foram algumas perguntas que eu gostaria de responder hoje para vocês. Quero convidá-los a participarem. Toda quarta-feira estarei ao vivo às 16 horas. Peço desculpa hoje pelo atraso pela internet, não estava contribuindo muito, mas isso acontece, coisa do ao vivo, a gente depende também de que ela contribua. Podem enviar perguntas, essas perguntas que eu não pude responder durante o ao vivo, eu responderei no próximo vídeo. E obrigado desde já, pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.